história de 4 amigos. Não são esses 4 amigos aqui. São Felipe, Augusto, Fabrício e Leopoldo. Os 4 são estudantes de medicina. E o Felipe resolve chamar os amigos para passar o feriado de Santana na casa de sua avó. Acontece que na casa da avó do Felipe, no caso é na ilha de 3 pontinhos, tem uma fonte. E dizem que todos que bebem da água daquela fonte saem de lá apaixonados. Só que o Augusto é um cara muito inconstante. Ele não consegue ficar apaixonado por uma mulher por mais de 3 dias. Ele nunca chegou a amar. E aí, eles fazem uma aposta. O Felipe e o Augusto, eles decidem o seguinte. Se o Augusto se apaixonar por uma das meninas daquela ilha, que são as 2 primas de Felipe e a irmã dele, o Augusto vai ter que escrever um livro contando a sua história de amor. E se o Augusto não se apaixonar, o Felipe que vai ter que escrever um livro contando a história da inconstância do Augusto. Beleza, eles foram pra ilha e tava tudo muito legal, eles estavam no jantar, só que o Fabrício estava muito revoltado com o Augusto, porque o Augusto falou que ia ajudar ele a terminar um namoro, só que o Augusto não ajudou. E o Fabrício, no meio daquele jantar, ele conta pra todo mundo o canalha que o Augusto é. E aí fica um clima pesado. E as meninas, elas ficam meio retraídas, menos a irmã do Augusto, a moreninha, que o nome dela é Carolina, na verdade. Ela fica mais tranquila. Só que a dona Ana, a avó do Felipe, quer saber mais dessa história, ela não entendeu por que o Augusto é assim. E aí ela senta com o Augusto pra conversar, e o Augusto fala com ela, olha, eu realmente queria ter um relacionamento bom, eu queria sim ser constante no amor. Mas eu já me decepcionei muitas vezes. E ele conta as decepções dele pra dona Ana. Depois disso, ele vai e conta a história de amor dele. Que quando ele era pequeno não, ele tinha 13 anos. Ele foi passar as férias ali com a família numa praia. E nessa praia, ele conheceu uma menina com a qual ele trocou presentes. Ele deu o seu camafeu pra essa menina e essa menina deu pra ele a sua esmeralda. E aí a Carolina ouviu essa história inteira, mas ficou quietinha, ficou ali. Aí beleza, ele vai embora depois de contar essa história. Só que ele fica pensando na Carolina. Ele volta algumas vezes pra ilha, só que o pai dele fica preocupado se isso não vai atrapalhar ele, né? Porque ele faz medicina, ele tá dando rolê demais. Só que aí ele fica um tempo por causa disso que o pai dele ficou meio que proibindo. Depois ele volta. Quando ele volta, ele quer se declarar pra Carolina, falar de todo o seu amor por ela. E ele vai fazer isso. Só que quando ele vai, a Carolina fala assim, não dá, porque você já prometeu seu amor pra outra menina. Ele fica confuso, meio sem saber o que tá acontecendo, e aí ela pega o camafeu e mostra pra ele. Então assim a gente sabe quem escreveu a história. Sobre a idealização das mulheres no romantismo, já logo no início do livro podemos ver que tem uma imagem muito forte sobre as mulheres ser uma pessoa muito delicada, muito elegante, muito educada. E eles ao longo da história ressaltam muito isso de que a mulher precisa ser delicada, elegante, misteriosa, sedutora. E sabendo disso tudo, como será que Augusto vai reagir ao conhecer? Bom, parece que estamos diante de um problema. Porque o Augusto, como todos daquele tempo, tem essa visão padronizada, idealizada do comportamento feminino, que era o socialmente aceito e cobrado naquele tempo. Então, quando ele conhece a moreninha, Dona Carolina, e ela é justamente o oposto disso, ela é brincalhona, extrovertida, alegre, desafiadora, ele se mostra chocado e até desgostoso desse comportamento dela. E por isso, ele chega a considerá-la fisicamente feia. Porém, à medida em que o Augusto conhece melhor a Carolina, ele deixa de considerar esses traços dela irritantes e inconvenientes e passa a admirá-la por sua perspicácia e inteligência. Essa descrição da personalidade da Carolina e sua caracterização física trazem 2 características muito importantes da primeira geração romântica, que são a idealização da mulher e a valorização da identidade nacional. Isso porque a Carolina é descrita como uma moça de pele morena, cabelos e olhos escuros, cheia de vitalidade, muito extrovertida, muito alegre, com muita sagacidade, bem inteligente. Isso ajuda a criar um padrão estético idealizado da mulher nativa brasileira e reforça a identidade nacional
valorizando os traços dos povos nativos. Na idealização do amor no romantismo, temos aquela supervalorização do amor de infância, aquele que nasce jovem, dura para a vida toda, e tem uma valorização muito grande sobre o casamento. Todas as moças querem arrumar um bom moço para se casar. Outra característica bem presente na obra e que ressalta essa idealização é a ideia de que o amor sempre vence e conduz a um final feliz. O autor demonstra isso de várias maneiras. Uma delas é a aposta. Isso porque o Augusto, que tinha uma paixão em cada esquina e que quando muito durava uns 3 dias, ele perde a aposta de que não se apaixonaria de fato, não amaria nenhuma daquelas moças. Com isso, o amor venceu. O amor vence a tudo e a todos, até mesmo a inconstância do Augusto. A obra retrata também um período de início de algumas mudanças sociais. O casamento, por exemplo, deixava de ser apenas por uma conveniência econômica e social e passava a levar em consideração os sentimentos dos jovens envolvidos. Com isso, Augusto e Catarina escolhem se casar por sentimento. E assim termina o nosso romance com um belo final feliz. Que o livro A Moreninha é um romance do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo, a gente já sabe. Agora a gente vai falar top 5 curiosidades do livro. Primeiro, o autor foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no ano de 1876. Segundo, o personagem Augusto acaba perdendo a aposta e acaba narrando o romance. Terceiro, o livro foi lançado na época em folhetins, ou seja, toda semana era lançado um capítulo novo ao público. 4. Essa obra foi um dos primeiros romances do período do romantismo brasileiro, no século XIX. E por último, 5. O autor foi médico, jornalista, político, professor, romantista, poeta, teatrólogo, memorista e patrono da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras.